queridos irmãos, vamos estudar hoje o capítulo 16, 17 e o capítulo 18. Irmãos, o capítulo 16, a gente vai entender sobre a vida particular do Jeremias. Por quê, irmãos? Deus proibiu ele de se casar, de tomar uma mulher, tá bom? Naquele lugar e, portanto, não poderia gerar descendentes. Então, mas por que Deus pediu isso para o Jeremias, deu essa ordem? Porque, na verdade, o povo já estava condenado, irmãos. E ele diz assim, olha, por quê? Todos eles serão vitimados de enfermidade, serão pranteados, vão virar esterco, vão morrer à espada, vão morrer de fome, os seus cadáveres servirão de pasto dos céus e dos animais da terra. Então, olha só, você não vai ter filhos, porque se você tiver filhos, os seus filhos vão sofrer essa condenação por causa do seu ministério. Você está lá para alertar o povo do meu julgamento contra eles. Então, essa nação está condenada. Então, por isso, você não vai nem se casar e nem ter filhos, irmãos. E ele diz mais, Jeremias, olha, eu não quero que você entre na casa deles, quando morrer alguém em casa de luto. Eu não quero que você se lamente por eles, que se compadeça por esse povo, porque deles eu retirei a minha paz, a minha benignidade e a minha misericórdia. Tá sofrendo, tá em velório, não vá lá, Jeremias. E nem assim também não vai em luto, mas também não vai quando eles estiverem fazendo festa, quando eles estiverem fazendo banquete. Olha só, irmãos, Deus proibiu severamente o Jeremias disso, irmãos. Mas Deus estava sendo tão cruel, irmãos, não era isso, irmãos. A gente vai começar a entender que Deus vai falar o seguinte, que o povo do passado, né, os antepassados, eles pecaram sim, deixaram o Senhor sim, serviram outros deuses sim, irmãos, deixaram a lei, não guardaram os mandamentos, só que no 12 diz, mas vós fizeste pior do que os vossos pais. O povo estava tão obstinado, irmãos, estava tão sem a presença de Deus, tão sem nada, irmãos, que eles estavam pior do que os pecados que os antepassados cometeram. Nós vimos e nós lemos que foram bastante pecados, principalmente quando eles estavam no deserto, vocês lembram disso? Só que o povo aqui estava demais, por isso que Deus, irmãos, não liberou o perdão, nem o profeta intercedendo tanto pelo povo. Porque, na verdade, o profeta intercedia, mas o povo não tinha arrependimento, irmãos. Olha só. Aí, no capítulo 17, para a gente não demorar muito, irmãos, ele vai falar dos pecados de Judá, tá bom? Porque os pecados do povo de Judá estavam como um ponteiro de ferro e um dianteiro pontiagudo gravados na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, o que era? O pecado do povo estava tão forte, estava tão profundo, que era como se fosse um ferro, irmãos, que tivesse gravado numa tábua, irmãos, que não tiraria, irmãos. Olha só a profundidade do pecado do povo, irmãos. E isso tudo estava escrito na tábua do coração. E o Senhor iria cobrar o juízo desse povo. Olha só. Porque eles confiavam nos homens e não estavam confiando em Deus. E tem aquela famosa frase que diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, irmãos, e faz a sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Era exatamente isso que o Senhor estava falando. Porque é bendito, é abençoado quem, irmãos? Quem coloca a sua esperança no Senhor. Porque essa pessoa que coloca a esperança no Senhor é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, e as suas folhas estão sempre verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. É o que nós lemos aonde? Salmo 1. Aquele que é bem-aventurado, o que teme o Senhor, que guarda os mandamentos do Senhor, é como uma árvore que dá fruto o tempo todo. E no meio da sequidão, irmãos, ela ainda dá frutos e as suas árvores continuam verdes. É assim que tem que ser. A minha, você. Mas não era assim que estava o povo de Judá e de Jerusalém. Infelizmente. Só que aí o Jeremias, ele ainda vai clamar o Senhor, irmãos, para socorrer Deus dos inimigos. Só que aí, o que Deus vai falar a partir do versículo 19? Que o povo, irmãos, eles não
não estavam guardando nem o sábado, irmãos. A gente sabe, desde o começo, que nós vemos a Bíblia, que o sábado era uma coisa fundamental, muito importante, irmãos. E eles, olha só para você ver como o povo estava obstinado, os judeus não estavam guardando mais nem o sábado. Olha só. Então ele diz, por amor da alma de vocês, olha só, não façam, não carreguem cargas no dia de sábado, não introduzam as portas de Jerusalém. Olha só, mas eles não estavam atentando nem se inclinando. O povo estava demais, irmãos. Vamos ver o 18. O 18, ele é um capítulo lindo. Por que eu digo que ele é um capítulo lindo? Que ele vai falar do vaso do olheiro. A Bíblia diz que Deus vai e fala com Jeremias e diz assim, olha, você vai e desce à casa do olheiro, porque lá eu vou falar com você. O que é a casa do olheiro? Era onde se faziam os vasos de barro, irmãos. Então ele vai, obediente do jeito que ele era, desce à casa do olheiro, irmãos. E aí Deus vai, ele diz assim, olha, tá vendo como é um vaso, irmãos? Ele faz um vaso de barro e quando o vaso não está perfeito, não está bom, o que que ele faz? Ele quebra o vaso e refaz de novo, irmãos, de novo. E assim é a minha vida, a sua vida, nós somos como um vaso na mão do olheiro, que quando é necessário, ele nos quebra, nos ensina, nos faz de novo, nos renova, para que a gente faça, se apresente a ele como um vaso perfeito. Mas no caso do povo de Judá e de Jerusalém, a Bíblia está dizendo que Deus quebraria eles, irmãos, caso eles não se convertessem. E ele diz assim, olha, eu estou forjando mal contra vocês. Convertei-vos, pois, agora, cada um o seu mal proceder, e emendai os vossos corações e as vossas ações. Tinha chance para eles, desde que eles se convertessem e se arrependessem de verdade. Mas nós vamos ver, né, irmãos, que isso não vai acontecer, que vai vir um julgamento sobre eles. Amém? Esses foram os capítulos de hoje. Glória a Deus.